Então a primeira coisa é você preencher os insumos comprados. Aí você tem que ter em mãos aí os dados, né, para você preencher corretamente todos os insumos aí que você gasta aí na sua hamburgueria, na sua pizzaria, no seu delivery aí de comida, tá bom? Então tá aqui, ó. No meu exemplo aqui eu vou mostrar algumas coisas e ir pra frente. Por exemplo, a farinha de trigo saiu para mim 25 quilos, que tem a opção aqui para você escolher, tá vendo? Você cadastrar, então já tem as opções aqui por quilo, litro, gramas, unidades, ml. Isso aqui já vai influenciar no cálculo automático que está programado à frente, tá? Então nessa parte você só preenche nas partes verdes, nas outras partes você não pode alterar, mas tem bastante espaço aí para você acrescentar muitos insumos aí na sua planilha. Então eu pago R$ 112,89 em 25 quilos. Esse mês até eu tive uma economia, eu consegui comprar R$ 89,00 25 quilos. Só que eu sempre deixo o último preço maior, tá? Então mesmo se eu economizar em um mês, eu não altero não, eu só altero se o valor superar a parte, o topo, né? O valor máximo que eu paguei. Então vou manter aqui o valor máximo que eu paguei até agora, 112. Promoções dentro lá da plataforma, gente, do iFood, você cria depois lá outras promoções, né? Mas não fica alterando o seu preço baseado em economia de insumos, não. Não é o jeito certo, tá? O açúcar aqui na minha região, 5 quilos, né? R$ 17,00, o sal R$ 2,00 e tal. E é muito importante você colocar uma margem a mais, tá, pessoal? Por exemplo, eu já cheguei a pagar no óleo R$ 10. Eu fui no supermercado, estava R$ 9. Ele abaixou R$ 1, mas eu continuei mantendo os 10 aqui. E assim vale para outras coisas. Pimentão, agora me parece que está 9 e pouco. Mas eu cheguei a pagar na região aqui R$ 18, tá? Então sempre mantenho o preço maior do insumo. Isso ajuda muito, tá? Você não perder rapidamente a sua margem aí. E não precisar ficar alterando o preço do seu produto a todo momento, que se irrita muito os clientes, né? E ao mesmo tempo você não pode tomar prejuízo, né? Não é que você não quer, não, você não pode empreender para tomar prejuízo. Então tá aqui todos os preços, inclusive, pessoal, das embalagens, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. As embalagens isopor para hambúrguer, tem aqui caixa de pizza, tudo. O gás de cozinha, olha aqui o gás, R$ 130. Como que o gás eu consigo calcular tanto nas pizzas quanto nos hambúrgueres? Essa dica é muito importante, ó. Eu gastei uns 3 meses calculando exatamente quantas pizzas que estava assando com um bujão no paulistano, forno paulistano caseiro, esse aí que você conhece do canal. Então nos meus cálculos, pessoal, eu consigo no mínimo assar 95 pizzas, tá? Então com R$ 130, ou seja, com um bujão, eu asso 95 unidades. Então isso aqui, cada unidade é um gasto de assamento, né, para a pizza. Eu consigo introduzir esse custo do gás também na pizza. Isso é muito importante, tá, pessoal? Fundamental, eu diria. Muitas pessoas não levam isso em conta, acaba tomando prejuízo e acha que está lucrando e na verdade não está. Às vezes o gás acha que é de graça, né? Bom, então vamos lá. Preencheu esse primeiro ponto aí, acredito que vocês devem ter entendido. Bem detalhado aí, você colocar todos os seus insumos comprados. Ok. Aí, então está na hora de você ir para o passo 2. Nessa planilha é só clicar na guia aqui. Bom, ficha técnica. Na ficha técnica também você só pode preencher onde está de verde aí, ó. Aí eu vou começar aqui por um exemplo. Eu calculei a massa de pizza. A massa de pizza, calculando aqui a minha receita, olha, 100 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 2.000 gramas de farinha, 20 gramas de fermento, 100 gramas de óleo, 40 gramas de banha e 1.000 ml de água. A água não estou levando em conta preço, tá? Então, para essa receita que rende para mim 10 massas, eu coloquei massa para 10, né? Massa pizza para 10 massas, 350 gramas. Cada uma pizza, aliás, para cada receita para 10 massas, eu tenho aqui, ó, R$ 13,16. Então, cada vez que eu faço a massa da pizza, eu já tenho essa consciência aqui que eu gasto
R$13,16. Isso me indica que para mim fazer uma pizza, o custo da massa é R$1,31, né? Então R$1,31 custo da minha massa, cada pizza. Pronto. Comecei por esse ponto aí, para minha massa, minha receita. Aí você faz a sua receita aí. Se a sua receita você usa aí para 20 massas, né? Aí você faz a sua receita e vê quanto é que você está gastando. Eu busquei todos os insumos, eu não posso digitar aqui dentro não, eu tenho que escolher, porque ele vai puxar lá daquela primeira planilha. Ele vai lá, aí eu puxei o açúcar e joguei a quantidade que eu gasto. Nessa parte aqui eu tenho que digitar. Agora nessa primeira aqui, olha, eu tenho que escolher, e aqui também, né, o custo ele já calcula. O sal já está cadastrado lá no insumo, eu venho e escolho. O trigo está cadastrado, eu venho e escolho. Super fácil, e toda vez que eu atualizar o meu insumo comprado, ele já vai recalcular toda a planilha. Muito boa essa planilha, gratuita. Livelo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa empresa aí. Tô ganhando nada, é só um cliente satisfeito, tá? Falando sobre um produto que eu estou usando de maneira grátis e super satisfeito. Vamos lá, primeira pizza, vamos no exemplo aqui, ó. Pizza de frango com requeijão. Então como que eu consegui chegar na precificação dela? Primeiro na massa. Então a massa, eu gasto uma massa. Então R$1,31. Se tiver alteração no preço aqui, ó, automaticamente ele já vai recalcular. Molho para pizza, 100 gramas, 45 centavos. Meu molho lá também, ó, já está cadastrado, eu só escolhi aqui o molho para pizza. Queijo mussarela, 240 gramas, R$10. Frango, 240 gramas, R$4,80. Catupiry, 120 gramas, R$3,60. Gás, aí que tá o detalhe, ó, gás, então R$1,36. Embalagem para pizza, R$1,80. Tripé de proteção, Ele não calculou o tripé aqui, que eu não coloquei o preço ainda nele, mas é coisa de centavos. Eu acho que é 9 centavos ou 8 centavos, uma coisa assim. Mas tá vendo? Na hora que eu for lá no insumo comprado, olha, se eu perceber lá no tripé, vou só simular aqui para mostrar como que é automático. Ó. Tripé, suporte para pizza. Então paguei R$100 em 1000 unidades. Então eu tenho que escolher, porque eu escolhi errado lá. Eu acho que eu cadastrei ele 2 vezes, deixa eu ver. Devo ter cadastrado ele 2 vezes aqui, por isso que deu errado, tá vendo? Até bom vocês verem para entender o erro aí. Ter cadastrado errado. Não achei, mas vamos ver lá de novo. Ó. Ficha técnica. Tripé proteção tá errado. É tripé caixa, né? Então, eu devo ter mudado o nome lá. Aqui, ó, tripé suporte. Agora ele vai calcular, ó. Tá vendo, ó? 10 centavos, né? 10 centavos o tripé. Ok? Papel manteiga, uma unidade, 19 centavos. Vai ter mais coisas, gente? Pode até ter, né? Você viu a água, eu não coloquei. Energia elétrica eu não coloquei, porque isso tudo está envolvido aqui. A iluminação, né, o delivery em casa, então não tem custos adicionais à minha despesa normal não. Mas ao passo que se tivesse, né, eu poderia colocar. Na verdade eu coloquei. Onde que eu coloquei? Aí que tá o detalhe. Tem mais coisas aqui, tá? Então vamos entender essa pizza aqui. Frango com requeijão ficou R$23,78, tá? Então esse é o preço do custo, tá, pessoal? Não é mistura com amido que eu uso, é requeijão cremoso mesmo, ou catupiry, ou marca Dona Formosa, que são excelentes marcas, também Porto Alegre aqui da minha região, tá? Então são insumos mais caros, né? O frango é peito de frango, não é aquele frango industrializado, então sai também mais caro, mas é uma pizza de maior qualidade, tá? Beleza. Então falando desse sentido aí, ó, vamos ver os custos agora. Planilha 3. Depois que você foi colocando aqui, ó, eu cadastrei vários. Copa Lombo, um sabor muito, tem muita saída aqui pra gente. Tem outras aqui, ó, calabresa, ó, o custo R$18,67. 5 queijos também, que é uma queridinha do povo aí. 5 queijos, saindo ao custo aí de R$21, ok? E eu fui cadastrando meus produtos, inclusive os hambúrgueres lá embaixo. Pronto. Fiz a ficha técnica de cada item, sempre fazendo revisão, sempre corrigindo, tá, pessoal? Que às vezes faltou alguma coisa, depois você se dá conta, você viu que o meu tripé lá tá faltando? Aí 10 centavos, né? Mas é um erro, então você tem que ir corrigindo. Pronto.
Coloquei os insumos comprados, fiz a ficha técnica de todos os meus produtos, ótimo. Aí eu já vou para a planilha custos. Essa planilha custos aqui é muito interessante. Ó. O que você vai fazer? Coloca aqui no simulador qual que é a média do seu faturamento mensal. Por exemplo, vou colocar aqui 5.000. 5.000. Eu desejo ter uma margem de 20%. Então eu quero ter 20% de lucro em qualquer um dos pedidos, no mínimo, tá? Isso é o mínimo que você tem que ter, tá, pessoal? Se começar a cair aí, olha, para menos porcentagem, seu negócio não está lucrativo, tá? Vai te dar prejuízo aí mais para frente. Então vamos calcular aí. Lucro desejado, pizzaria, pelo menos 20%, no mínimo. Custos fixos. Isso aqui é automático. Como assim? Essa planilha é interessante que ela tem essas duas partes aqui, ó. Custos mensais. Valor gasto por mês. No caso aqui eu não tenho salários, férias, né? Não tenho, só eu e minha esposa mesmo, não tenho aluguel. Mas energia elétrica, pessoal, eu coloquei aqui R$100 de conta de luz. Independente se é da casa, se é da pizzaria, que por enquanto é a mesma coisa. Eu coloquei aqui como custo fixo. R$100. Internet, coloquei também. Levei em conta essas coisas aí. O que mais? E a água? 35 a conta média aqui de água. Esses três custos estão me dando aqui um custo fixo de 4%. Ok. Taxa de operação. Aí que é interessante, olha. Nós trabalhamos exclusivamente com o iFood. Então o iFood, com a entrega parceira deles mesmo, nós não temos motoboy, é só do iFood mesmo. É 27%, pessoal. Quem sabe aí, o iFood cobra 27% quando tem um entregador deles, tá? Quando você tem um entregador próprio, só usa o iFood como plataforma, aí parece que é 15%, tá? Nós pagamos mais porque nós não temos entregador próprio. Então, 100% da minha taxa de operação, ela vai para 27% do iFood. Não trabalho com cartão de crédito, nem débito, nem dinheiro aqui na porta, não atendo na porta, tá? Só delivery mesmo. Não tem Rappi, não tem app próprio ainda, mas se eu tiver vai ser esse da Levilo, tá, pessoal? Tô testando a base gratuita, tem um app gratuito, depois eu vou até fazer um vídeo sobre ele. Pix também não, é somente o iFood com motoboy, 100%, ok? Tá aqui, taxa variável 27%, iFood, ótimo. Preenchida essa parte aqui então, a planilha já está pronta, agora é só ver o resultado, tá? Analisar o resultado, tá aqui. Precificação. Tudo que eu escolhi lá, olha, nosso cardápio, a nossa ficha técnica, ela já cai aqui automático, ó. Você não precisa digitar não, já caiu tudo aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o frango com requeijão. O custo ele já puxou 23,78, a variável do iFood 27%, o custo fixo 4%, o lucro desejado foi aquele que nós colocamos lá em cima, 20%. Então aí ele tem a sugestão de preço e eu vou colocar o preço que eu estou praticando, tá, pessoal? Então nessa parte aqui azul médio, tá aqui, ó, preço sugerido. Então para minha pizza de requeijão, com frango com requeijão, ele tá me sugerindo aqui, olha, eu colocar o preço aqui, olha, de R$ 48,63 para mim conseguir ter o lucro de 20%, tá? R$9 no caso aqui. Mas na minha precificação, meu preço é R$ 49,90, um pouquinho acima. Então tá saindo aí uma margem de 21%. O lucro no iFood, R$10, tá? Qual que é o mínimo que eu posso vender essa pizza para não ter prejuízo? É R$ 34,51. Então se eu for fazer alguma promoção, eu não posso fazer uma promoção abaixo de R$ 34,51. Eu posso, por exemplo, abaixar aqui, ó, de 49 eu posso pôr, por exemplo, R$ 45,90. Mesmo assim, com R$ 45,90, ó, digamos que eu mudo o preço, R$ 45,90. Eu vou ter aqui um lucro menor, tá? 17%. Aí imagina que eu vendo aqui a R$ 34,51. R$ 34,51, olha o lucro, ó, zero. Então você não tem nada de lucro. Aí você vai aumentando. R$ 49,90 é o preço que eu estou praticando, estou 21%. Então sempre eu estou praticando o preço aqui
controlando aqui acima de 21%. A pizza que eu menos lucro aqui, pela minha planilha, é a pizza de frango com requeijão. E assim você vai trabalhando, tá? Olha as minhas margens aí, ó. Com toda a precificação que eu fiz, eu consegui essas margens aí. Tá bom, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aí. Faça o teste nessa planilha, tenha paciência, cuidado para não tomar prejuízo, né? Vou pegar o último exemplo aí para mostrar. Vou pegar aqui o Macburger, que é um lançamento que a gente fez no delivery, agora com lanche, né? Até mostrei a chapa aí que a gente adquiriu. O Macburger, o custo dele sai a R$ 7,13. O preço sugerido, olha, R$ 14,58. E eu estou praticando R$ 22,90 aqui no delivery. Então esse Macburger. R$ 22,90 está me dando 38% de margem no hambúrguer. Tá vendo? Então você vai calculando direitinho. Muito um cálculo realizado dentro aí dos parâmetros, né, conforme nós analisamos, necessário para fazer uma precificação correta aí. Ok? Até o próximo vídeo então. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe essa importante informação aí com seus amigos.